noite, tudo bem? Chegamos valorosamente ao nosso terceiro e último encontro dessa série de discussão sobre os russos, centrado num duelo, como eu disse desde o nosso primeiro encontro, né? O duelo Tolstói ou Dostoiévski, justamente com essa alternativa Tolstói ou Dostoiévski, precisamente porque hoje eu vou esboçar um pouquinho dessa ideia de uma tensão entre ambos, tá? E como eu disse desde os primeiros momentos, né, na nossa primeira aula, uma parte dessa aposta em fazer uma análise nesse estilo, diferente de uma aula simplesmente, né, de um curso simplesmente de exposição de cada um deles, era tentar compreender as obras de Tolstói e Dostoiévski sob a chave da épica e da tragédia. Tá? E depois daquela primeira aula mais geral, em que eu tentei mostrar como é que o romance se situa num território literário bem distinto das epopeias antigas e das tragédias antigas, mas, ao mesmo tempo, no caso específico do romance russo, ele parece ter sido capaz de retomar as energias dessas formas antigas clássicas e restabelecer um diálogo da literatura com um mundo muito mais rico, complexo e transcendente, num certo sentido, do que o mundo que normalmente o romance retratava, né? Foi assim que eu tentei estabelecer as comparações com os romances de outros autores, diga-se de passagem, igualmente brilhantes, que a gente sempre adora ler, como era o caso do romance francês de Balzac, de Stendhal e de tantos outros. Tá? Na segunda aula, a gente se focou em Tolstói e, especificamente, eu tentei mostrar para vocês como, mesmo em obras que não são exatamente aquelas que são conhecidas pelo sopro épico, Ana Karenina não tem o sopro épico da guerra, não tem o sopro épico da batalha, do heroísmo. Também a morte de Ivan Ilitch, com o qual nós fechamos a aula, não tem esses elementos, mas ainda assim, graças a uma série de características que eu tentei expor para vocês, eu tentei mostrar que, ainda assim, Tolstói surgia como uma espécie de Homero dos tempos modernos, né? E, claro, Guerra e Paz era o que mais se destacava para fazer isso. E no finalzinho eu mostrei para vocês, eu disse para vocês apenas, que Tolstói chegou a escrever um dos seus últimos ensaios justamente dedicado a uma análise em que ele fala muito negativamente a respeito de Shakespeare, tá? E exalta, obviamente, muito Tolstói. Desculpa, Homero. Ele chegou a aprender o grego, obviamente, como muitos homens cultos do século XIX sabiam o grego e o latim muito mais comumente, o grego um pouco menos, mas ele se saiu muito bem nisso e se botou a ler o Homero, em grego, obviamente, lá pelos seus 40 anos. E o George Steiner, que é o crítico que eu estou seguindo aqui para essas exposições e comento com vocês sempre, o Steiner diz que ele deve ter se sentido muito em casa, porque o ambiente, como eu mostrei para vocês na aula passada, né? Aquele mundo dos cossacos, o mundo do campo, assim como o mundo rústico dos homens vivendo em contato direto com a natureza e sentindo um mundo orgânico presente sempre, era o mundo de Homero. E assim também era, em muitos sentidos, o mundo de Tolstói. Mas agora a gente vai dar um giro e vai sair desse mundo orgânico, vai sair desta experiência do contato com a natureza, do contato com as forças que dão sentido para a vida. De um certo modo, nós poderíamos até dizer que um sentido luminoso, solar, mesmo quando as coisas mais tristes se abatem sobre os homens e sobre a espécie humana, sejam os dramas amorosos, como ocorre com as novelinhas que eu indiquei para vocês, Felicidade Conjugal e Sonata Kreutzer, elas são tristes, são carregadas, mas ao mesmo tempo nunca saímos da perspectiva de uma vida vivida sob o sol e sob o céu estrelado. Agora, no entanto, as coisas ficam um pouco diferentes. Eu quero pedir, por gentileza, para o Edgar, para ele colocar um trecho de um documentário. E eu vou comentar e fazer uma paráfrase da tradução para vocês aqui. A maior parte de vocês vai acompanhar, obviamente. Aqueles que não são versados no inglês, porque são versados no francês ou em qualquer outra língua, não se preocupem, eu vou fazer uma paráfrase de todo o trecho que está em questão ali. Deixa eu só situar vocês nesse trecho desse documentário. Ele está disponível no YouTube.
é daquelas raridades, eu não sei se vocês, assim como antigamente existia o rato de livraria, que ficava fuçando nos sebos até achar aquelas raridades e tal, talvez modernamente se possa dizer que existam os ratos de internet, os ratos de YouTube também, que ficam fuçando, buscando, tentando achar coisas raras e coisas diferentes. Tá? Eu sou um grande entusiasta da BBC, tá? E, em geral, da televisão e do rádio inglês. Tá? Nos anos 80, tinha um cara... você conseguiu achar aí, Edgar? Eu estou apanhando um pouquinho, mas já vou resolver. Ah, tá bom. Não, sem problemas. Fica tranquilo, tá? Nos anos 80, despontou, tanto no rádio quanto na televisão inglesa, um jornalista de formação intelectual brilhante, um cara que vem lá de Oxford, tal, chamado Melvyn Bragg. E o Melvyn Bragg coordenou, isso é meados dos anos 80, para o final dos anos 80, uma série que foi adaptada pela ITV, chamada 10 Great Writers, 10 grandes escritores. E esse 10 Great Writers era, na verdade, uma espécie de visão panorâmica de 10 escritores, começando com Dostoiévski, cronologicamente, e indo até o Thomas Mann, passando por Ibsen, o dramaturgo, Kafka, Proust, T.S. Eliot, Virginia Woolf, quem mais? Bom, enfim, citei vários, Luigi Pirandello, vários autores que nós associaríamos ao nome modernismo. E isso é muito interessante, porque começa com Dostoiévski. A ideia de um mundo moderno muito mais próximo do modernismo e muito mais próximo do século XX do que do século XIX, do século XVIII, já está presente em Dostoiévski. Dostoiévski, de alguma maneira, abre as cortinas para esse mundo moderno. E eles montaram esses documentários da seguinte maneira: eles chamaram especialistas para fazer os comentários, eram professores de Oxford, de Cambridge, das grandes universidades. George Steiner aparece no episódio sobre Kafka, por exemplo. Mas eles contrataram uma equipe de atores incrível para fazer as adaptações dramáticas. Então, os poemas ou as obras literárias foram dramatizadas, foram encenadas. Tá? E vocês vão possivelmente reconhecer este daqui, que eu pedi para o Edgar separar ali. A gente vai ver só os minutos iniciais, e esses minutos iniciais cobrem 2 obras do Dostoiévski. Passa para a gente, por gentileza. Perhaps I should end my story right here. I think I made a mistake beginning to write at all. At least, I felt ashamed all the time I've been writing, so it's no longer literature, but penal correction. After all, to tell a long story about how I missed life through decaying morally in a corner, not having sufficient means, losing the habit of living, and all the time carefully cultivating my anger underground. Really, that's not interesting. A novel needs a hero. Primeira cena, Ralph Fiennes, jovem. Primeira cena, Memórias do Subsolo, o homem do subterrâneo. Ela introduz a ideia de que o romance precisa de um herói. Mas agora é o Crime e Castigo. E a dramatização agora lança a gente para uma das cenas do Crime e Castigo na abertura. Good God. Here I am thinking of doing such a thing, and I'm all in a jitter. Well, of course. Everything is in a man's own hands. And if he lets it all slip through his fingers, that's sheer cowardice. What do people fear most? What they're most afraid of is taking a new step or uttering a new word. However, I'm talking too much.
That's why I do nothing. And because I do nothing, I talk too much. Lying about all day in this filthy hole and thinking. Thinking of all sorts of stupid things. Raskolnikov, a student. I was here a month ago. I've brought you something I want to pawn. Let me have 4 rubles for it. Why bother me with such junk? A ruble and a half. A ruble and a half? You must be joking. Take it or leave it. All right. Eu, Edgar. Let's have it. Essa abertura, que eu vou agora parafrasear e comentar com vocês, essa abertura é absolutamente brilhante por nos permitir jogar com 2 obras decisivas do Dostoiévski e me permite introduzir toda a reflexão que eu acho que a gente deve fazer até chegar nos Demônios e depois nos Irmãos Karamazov e entender o sentido do trágico na obra do Dostoiévski. Em primeiro lugar, ela nos permite compreender também algo de extra nas nossas reflexões aqui, que é o sentido em que Dostoiévski é um autor mais próximo da nossa modernidade, da nossa experiência moderna, do que do mundo anterior ao século XIX. Quando nós nos deparamos, como leitores, com as primeiras linhas do narrador que fala em primeira pessoa nas Memórias do Subsolo, que foi frequentemente traduzido como Notas do Subterrâneo, Notas do Subsolo, Memórias do Subsolo, tem várias traduções oscilantes, assim, mas que fundamentalmente trouxe para a literatura um tipo, a ideia de um homem que não vive como os demais, a mesma experiência social e a mesma percepção da sua existência, sua mesma percepção existencial, ele não compartilha isso, ele vive como que no subterrâneo da existência, ele vive abaixo do que é a vida social, do que é a vida real. As primeiras palavras nos chocam, porque ele já começa dizendo que ele é um homem ruim e que ele possivelmente sofre do fígado e associa a sua doença, o seu mau humor e a sua perspectiva ao mesmo tempo misantrópica, mas mais do que simplesmente misantrópica no sentido de ter tiradas, ter comentários, ter observações negativas a respeito da humanidade. Por quê? Porque ele transcende isso para se focar numa visão extremamente negativa da vida e da sua própria existência. É o seu caráter que é exposto como mesquinho, é o seu caráter que é exposto como torpe. E por isso ele diz que está escrevendo, como ele diz ali, aquelas notas, quase como punição, e ele fala que é mais punição, correção penal do que propriamente literatura, naquele trecho que nós vimos. E por isso o ator, na montagem dessa adaptação, está como que numa prisão. Ele aparece num ambiente sombrio, como que numa prisão. As notas, as memórias do subsolo, possivelmente constituem um dos momentos mais marcantes da criação de Dostoiévski na prosa curta, no texto curto, porque se trata de uma novela de poucas páginas, não chega de 150 páginas, se eu não estou enganado aqui com a edição brasileira. Quando a gente compara isso com as grandes obras que ele acabou escrevendo e que o imortalizaram, Crime e Castigo, uma das grandes em termos de extensão como romance, mas também os Irmãos Karamazov, são aqueles 2 volumes, assim, os Demônios, 700 páginas e tal, mas o impacto da figura do homem subterrâneo, o impacto dessa figura do homem, que abre disseca a própria psicologia dele para a gente. Não como aquele tipo de literatura naturalista lá do Émile Zola. Vocês lembram que eu citei na primeira aula, O Émile Zola, o naturalista francês, escritor, autor do Germinal,
Thérèse Racan, que tinha aquele projeto de uma literatura que seria milimetricamente idêntica ao real. E que, nesse sentido, o escritor era como um médico legista dissecando a sociedade, mas era um realismo das coisas, das matérias concretas do mundo. Não, este tipo de dissecação que Dostoiévski faz é da vida interior dos personagens. E é deste caráter e desse sentido moral e dessas crises existenciais que, de um certo modo, nós podemos dizer, surge esta relação de Dostoiévski com a nossa literatura mais moderna e com a nossa própria relação com as artes depois do modernismo. Porque justamente o modernismo acaba assimilando esta lição dos grandes escritores da virada do século XIX, início do século XX, que importa menos a grande ação, a grande narrativa, o grande heroísmo, os acontecimentos quase folhetinescos. Isso importa menos e importa mais a dimensão psicológica, a forma do narrar e como nós acabamos acessando a vida interior dos personagens de uma maneira mais refinada. Comparem o que é ler Proust ou Thomas Mann com o que é ler Balzac ou com o que é ler aqueles romances de capa e espada, frequentemente maravilhosos para a época, né? Como o do Dumas pai. Né? É óbvio, se você compara o que é ler um romance de aventuras do século XVIII e início do século XIX e compara com o que é o romance do início do século XX modernista, ele traz essa marca do mergulho no psicológico. E o Dostoiévski diz isso numa das cartas dele, ele diz que ele era chamado de o psicólogo do seu tempo. Né? Não por acaso também, Nietzsche, o filósofo alemão, muito marcadamente influenciado por textos dostoiévskianos e frequentemente lidos ambos em chaves correlatas, muitos estudiosos fazem isso, um grande amigo meu, grande professor da Unicamp, o Oswaldo Giacoia Júnior, é um cara que escreveu bastante sobre o Nietzsche e também sobre o Dostoiévski. O professor Pondé, que eu já trouxe aqui algumas vezes também, tem um livro sobre o Dostoiévski que escreveu também nessa chave do Nietzsche e Dostoiévski. Muita gente, não só no Brasil, obviamente, né, escreveu nessa perspectiva. Mas a cena inicial com as Memórias do Subsolo nos trazem isso. E elas nos trazem uma outra informação. A ideia de uma espécie de correção penal. Quem está escrevendo como aquele narrador ali está em busca de alguma espécie de compreensão a respeito de si mesmo, mas também de uma correção. E esta correção que ele expressa sob a forma da correção penal tem a ver com alguma ideia de culpa. Há algum crime, há algum erro, há alguma fatalidade que leva o personagem ou o narrador a buscar essa correção, a sofrer esta penalidade. Tá? E vocês devem lembrar, portanto, agora da promessa que eu fiz, que nós temos que ver qual é o sentido do trágico nestas obras. Acompanhem comigo agora o raciocínio, porque eu acho bem interessante o modo como o George Steiner expõe isso. Do mesmo modo como a gente fez uma construção que milimetricamente foi mapeando características próprias da epopeia, da época em geral, lá na prosa do Tolstói, vejam como um elemento fundante, um elemento basal, estruturante da literatura trágica está presente em praticamente todas as obras de Dostoiévski. O que acontece, por exemplo, num ciclo de tragédias tão impressionantemente importante como a tragédia, aquele ciclo, aquela trilogia, normalmente elas eram compostas, né, com 3 textos de Ésquilo, que conta a história de Agamenon, que ficou conhecida com o nome de Oresteia. Oresteia porque é justamente esse conjunto das 3 histórias da casa de Agamenon, que culmina com o resultado do filho dele, né, Orestes. O que tem nessa história? O que é o fundamento para essa história? Agamenon parte para a guerra de Troia, como chefe da expedição dos troianos, mas para conseguir, na condição de general, de chefe das tropas, conduzir as tropas e navegar com bons ventos, os deuses vaticinam e
os leitores, né? Aqueles profetas e leitores, né? Videntes, vão fazer a leitura do voo das aves e das suas tripas para confirmar que Agamenon precisará sacrificar a própria filha, Ifigênia. Daí vem uma das grandes tragédias gregas também, a história de Ifigênia em Aulis. Ele o faz, tomado por uma decisão que é absolutamente impossível, porque é ou falhar como general, como chefe da nação grega, ou falhar como pai, como ser humano. E ele está dilacerado por isso, essa é a ideia da escolha trágica. Mas há um crime, há uma desmedida, que é o sacrifício de Ifigênia. Mas a mulher de Agamenon, Clitemnestra, faz o quê então? Promete vingança, jura vingança. E ela, junto de seu amante, vai, quando 10 anos depois, na volta de Agamenon, terminada a guerra de Troia, quando ele volta, o que ela faz? O que Clitemnestra faz? Ela mata Agamenon, tá? Logo que ele chega. E todo o resto da história é a trama da vingança agora de Orestes contra a própria mãe e o amante, que mataram ambos o próprio pai. O que está na base de uma tragédia? O crime, uma desmedida, uma falta para com os mais básicos e mais elementares princípios do respeito à lei moral ou dos homens, mas normalmente uma lei moral, uma lei divina. Tá? Você ultrapassa esses limites. Tá? Não apenas nesse caso, que é um dos mais famosos. A história do Édipo, que nós também conhecemos como uma das mais marcantes histórias da tragédia grega, também tem, ainda que não de maneira consciente, isto é, não de maneira plenamente informada da parte do Édipo, tem um assassinato, que é o que vai ser punido. Como é que começa a história? Como é que começa a peça dramática, o Édipo Rei? Ela começa com justamente o Édipo se dirigindo ao povo diante do palácio, porque há uma peste que assola a cidade e está ceifando as vidas de crianças, mulheres e homens, impedindo novos nascimentos, destruindo as colheitas, e então, ele achava, cunhado dele, Creonte, irmão de Jocasta, a esposa de Édipo, retorna do oráculo de Delfos com a resposta dos deuses. O que está acontecendo? Por que as coisas estão assim em Tebas? Porque o assassino do rei Laio, o rei anterior ao Édipo, o assassino de Laio está impune. Inicia-se uma investigação. E o que a gente vai descobrir no decorrer da peça? Todo mundo conhece, é uma história, né? É que nem contar que Cristo ressuscitou no terceiro dia. Não é spoiler, né? É conhecimento comum. O que acontece ao longo do resto da história? Édipo inicia uma investigação que vai levar a ele descobrir que havia uma terrível maldição contra ele, que ele nem sabia, e ele era, na verdade, filho de Jocasta e Laio, e Jocasta e Laio, deram a criança para um camponês para que ele a deixasse morrer, tá? Nos penhascos vizinhos, nos campos vizinhos ao palácio, mas em vez disso, a criança foi poupada, dada a um outro camponês de uma cidade vizinha, e ele cresceu sem saber quem eram seus verdadeiros pais. E um dia, fugindo do oráculo que disse para ele, já adulto, que ele mataria os pais, ele disse, não, jamais. Ele foge da cidade para não matar os pais, que ele pensa que são os pais dele. Quem ele encontra na estrada, numa fúria, numa briga, acaba matando, Laio. Um destino se impõe a despeito da vontade do personagem. Mas há um crime, e tudo o que acontece de trágico está associado a esse crime. Nas obras de Dostoiévski, Crime and Punishment, né? O crime e castigo, que a gente acabou de ver o início aqui, os demônios, que eu vou ler detalhadamente com vocês algumas passagens, tá? Inspirado, aliás, um crime inspirado na vida real, tá? Os irmãos Karamazov e o parricídio que acontece na história, praticamente, no Idiota, o Rogovin, né, vai matar a Anastácia. Você tem em praticamente todas as obras do Dostoiévski esta ideia de ou um crime ser o centro das atenções ou estar associado ao centro das atenções
e compreender a natureza do que é esse crime, do que é essa desmedida humana com relação às leis morais, às leis religiosas, às leis divinas, né? Não no sentido simplesmente de respeito à religião instituída. Vocês entendem a ideia? Não é simplesmente respeitar o que a igreja está mandando, a lei divina é algo que se estabelece acima do que os homens podem decidir. É algo como compreendê-la como uma lei que se inscreve, porque assim Deus quis, na natureza das coisas. É nesse sentido que é uma lei divina que é desrespeitada. E assim vocês têm, no Dostoiévski, um elemento que é trágico de origem, que é a sua obsessão, a sua percepção permanente de nos mostrar o crime e o que acontece com a consciência do indivíduo, seja para conseguir praticá-lo, seja para conseguir viver depois disso com ele. Na primeira aula, inclusive, a gente acabou citando aqui as recordações da Casa dos Mortos, ou recordações da Casa Morta, na tradução mais recente do Paulo Bezerra, que é justamente o relato de Dostoiévski, levemente ficcionalizado, levemente adaptado, mas em última instância praticamente um relato pessoal, uma autobiografia, quase memória, da experiência dele, Dostoiévski, na prisão, sendo sentenciado primeiramente à morte, eu contei isso para vocês, e apenas nos momentos, nos instantes finais, limites da execução, chega a notícia de que o czar os havia indultado e eles ficariam cada qual com certa pena lá, e ele ficou com quase 6 anos de pena, 4 dos quais numa prisão na Sibéria, e assim ele relata nas recordações, na recordação da Casa Morta. Então, Dostoiévski gira em torno desse assunto que é um assunto trágico. E no caso de Crime e Castigo, mais do que isso, nós vamos ver que há um elemento que eu particularmente quero associar na nossa aula de hoje a esta estratégia trágica da desmedida. Como é que começa o Raskolnikov, o personagem, o protagonista do Crime e Castigo, naquela adaptação que a gente viu ali, aquele trecho? Ele começa na cama desesperado, oh God, né? Obviamente uma dramatização inglesa, né? Não é inglês no russo. E ele sai da cama e anda, perambula por um quarto fétido, fechado, sombrio, e ao mesmo tempo há no romance, para quem leu, muita gente deve ter lido o Crime e Castigo, né? Aquele calor insuportável das ruas de São Petersburgo e o cheiro, a gente parece que sente aquele calor como se estivesse caminhando pelas margens do Tietê, né? Ou da Marginal Pinheiros, a gente sente com ele aquela sensação opressiva da cidade, do tempo e tudo. E ele está argumentando na cabeça o quê? Ele está dizendo que ele não faz nada, ele só pensa, e ele precisa partir para a ação. Ele está adoecido de tanto pensar. Isso é impressionante, isso é uma marca de vários personagens de Dostoiévski, né? E em geral de muitos personagens do século XIX, mas de Dostoiévski em particular, que é essa ideia de que eles praticamente adoecem de tanto pensar. Eles entram nas contradições, eles não sabem exatamente como enxergar o mundo, e se desesperam com isso. Mas o caso de Raskolnikov é mais particularmente dramático. Porque qual é a história? Ele é um estudante de direito que não conseguira mais se sustentar em São Petersburgo e decaíra da condição de estudante para lecionar algumas aulas particulares para as crianças de algumas famílias, né, de posses medianas, e acabar agora praticamente na miséria absoluta. Ele deve para a proprietária do pequeníssimo tugúrio apartamento de sótão que ele aluga, ele não tem dinheiro para quase nada. A família no campo, a família no interior, é motivo também de desespero para ele, porque ele vê que a mãe e a irmã, portanto, não terão condições de viver uma vida digna. Mas ele, muito inteligente, um rapaz muito inteligente, e isto é um elemento fundamental da trama, ele é dotado de uma inteligência rara, ele é dotado de uma capacidade intelectual brilhante. Ainda quando estudante, publicara na revista de direito um artigo
artigo no qual ele discutia um tema. E um tema que vocês vão reconhecer como sendo um tema caro ao século XIX. Qual era o tema? Era, afinal de contas, deve o grande homem respeitar as normas todas impostas pela sociedade e, em vez de seguir adiante e atropelar o que vem pela frente e realizar grandes feitos, não deverá todo grande homem agir como um César, como um Alexandre, como um Napoleão até? Obviamente, Napoleão é uma figura polêmica ainda no século XIX. Este ano é o ano de bicentenário da morte de Napoleão na França, e a França não sabe o que fazer com esse legado. Quem acompanhou um pouco da cultura francesa esse ano, faz o quê? Celebra, não celebra, rememora, como? Meu Deus, o que é isso? Imaginem então, na Rússia czarista, nos anos de 1860, quando as guerras napoleônicas tinham 50 anos, muita gente ainda estava viva. Tá? Então, ele escreve sobre isso. E a ideia é essa aposta de que para a realização de grandes feitos, um homem como Alexandre e um homem como Napoleão não pensou duas vezes em massacrar milhares. Em passar por cima das coisas pequenas da vida pode ser, em última instância, passar por cima de pessoas pequenas na vida. E é este artigo que, de certa maneira, ilustra um pouco tudo o que se passa na cabeça de Raskolnikov. Refém como ele está, como nós vimos na cena final, depois dele dizer que não pode mais ficar parado naquele apartamento, andando de um lado para o outro sem fazer nada e só pensando ideias ridículas e estúpidas, e aí ele desce as escadas e ele se dirige para onde? Ele se dirige para a casa de uma velha usurária. Uma velha que emprestava, uma velha judia, e há traços e palavras antissemitas muito fortes em várias das obras do Dostoiévski, não apenas nessa. É um traço arraigado da cultura russa, que não vai desaparecer, aliás, no século XX, e ele, então, vai para a casa dessa velha usurária e tenta penhorar com ela um pequeno objeto. Tá? E ela, mais uma vez, o explora, não é a primeira vez, e dá um valor irrisório, e ele mal tem dinheiro para ir beber e comer alguma coisa e tal, mas ele fica martelando com aquela ideia agora na cabeça. Por que que aquela velha usurária pode ter todo o dinheiro necessário para que eu pudesse levar uma grande vida e realizar, quem sabe, grandes coisas? Em última instância, é óbvio que eu estou fazendo uma simplificação de muitos daqueles momentos de delírio e de pensamento que não para, é febril, é pulsante o tempo inteiro, mas o argumento se resume a isso. Porque eu que tenho o talento, eu que tenho a juventude, eu que tenho as ideias, porque eu vou viver a vida miserável e sofrer, se eu posso matar a velha usurária. E esse é o crime que Raskolnikov vai cometer. E o drama todo é que Raskolnikov comete o crime. Se vocês lembram também da história, ele não apenas mata ela, mas também a irmã tola, meio apalermada, que aparece na sala no momento em que ele está matando a machadadas. É brutal, é extremamente brutal. A velha, ele também mata a Lizaveta, a irmã dela, e ele passa todo o resto do romance consumido pela culpa e consumido pela situação de saber-se culpado. E inicia um jogo com o delegado que faz a investigação, o policial investigador, Porfiri, que é um personagem incrível também de Dostoiévski, que faz um jogo de gato e rato psicológico com o Raskolnikov. Mas é a culpa, é a reflexão sobre si mesmo. São as discussões que ele terá também com uma personagem feminina fantástica, ainda que no final, como eu já disse na primeira aula, tem uma certa possibilidade de crítica negativa ao romance, mas uma personagem feminina incrível. Sônia, filha de um velho, bêbado, funcionário decaído, Marmeliodov, um dos personagens incríveis da galeria de tipos exóticos, tipos bizarros dostoiévskianos, um funcionário decaído que é viciado na bebida e gasta todo o dinheiro e que leva a família à exasperação e a filha à prostituição para sustentar a família, e ainda assim ele bebe o dinheiro da filha que se prostitui para alimentar a madrasta
e os irmãos. É com ela que Raskolnikov passa a se relacionar e é a ela que ele faz a primeira confissão e é ela quem o conduz a uma redenção final. Ele deve se entregar, ele deve ir para a prisão, ele deve pagar, ela o esperará. Há, portanto, uma possibilidade de redenção. Há uma possibilidade de sair do ciclo do pecado, do crime, do cometimento da desmedida, aquilo que os gregos chamavam híbris. Tá? Esse sentimento trágico aparece elaborado, portanto, já em Crime e Castigo. Mas ele vai alcançar, na minha opinião, alturas inacreditáveis, sobretudo nos Demônios e nos Irmãos Karamazov. E principalmente, para mim, agora na nossa aula, nos Demônios. Se você puder, por gentileza, Edgar, passar justamente para baixo aqui um pouquinho esse trecho desse texto. Esse link vocês podem pedir depois para o Edgar, assim como o do YouTube ali, para vocês assistirem na íntegra. Aqui vocês têm o Estado da Arte, que está aparecendo ali embaixo, ali, né, o íconezinho do Estado da Arte, é um projeto que eu toco lá no... quer dizer, criei junto com o querido amigo meu, Marcelo Consentino, que é hoje um dos editorialistas lá do Estadão, e eu até recentemente era um dos editores, agora eu estou só como uma espécie de velho conselheiro, assim, depois que eu fui para a universidade não tem mais tempo, mas é um projeto que eu recomendo muito que acompanhe, chama Estado da Arte, está no revista Estado da Arte, na parte digital do Estadão. E entre artigos, ensaios, entrevistas, coisas, tem também essa página chamada Teatro do Mundo, que traz trechos clássicos das obras literárias, filosóficas, históricas e tal. E aqui tem justamente dos Demônios um trecho que eu quero mostrar para vocês. Tá? Os Demônios é uma obra, é uma peça de ficção que foi inspirada por Dostoiévski a partir de um episódio real. Dostoiévski recortava dos jornais e acompanhava milimetricamente as notícias nos jornais, porque ele reconhecia ali uma fonte permanente do horror humano. Bom, talvez nós também possamos fazer algo semelhante, mas ele permanentemente acompanhava aquilo para falar de um horror que era a quantidade de notícias de crimes, a quantidade de notícias de absurdos praticados por seres humanos contra outros seres humanos. O escândalo, o choque que isso provocava em Dostoiévski levou o George Steiner a dizer que, assim como Tolstói tomava o historiador como figura de referência para compor os seus romances, Dostoiévski tomava o jornalismo e o jornalista justamente nesse sentido de coletar dali muitas notícias. E esta notícia em particular é muito interessante. Tá? Tem um sujeito que existe, um sujeito de verdade, chamado Sergei Nechayev, que em 1869, aparece aqui, ó, esse sujeito chamado Sergei Nechayev, que é autor de um Catecismo de um Revolucionário, que vocês também vão encontrar o texto no nosso site. É inacreditável ler esse texto, é absolutamente chocante ler esse texto, que é da década de 60, do século retrasado, 1860. Ele cria em Moscou uma sociedade secreta chamada Retomada da Sociedade pelo Povo. Um braço, segundo ele, segundo Nechayev, de uma revolucionária União Mundial. E ele se dizia o representante dessa União Revolucionária Mundial, que não existia. Ele era um mentiroso, como Tomás, um sujeito com problemas psicológicos óbvios, evidentes, né? Mas não por isso menos crente, menos fanático nas suas convicções revolucionárias. E esse sujeito, com estas ideias nihilistas revolucionárias de destruição da inteira estrutura social, para a sua verdadeira regeneração sob a forma revolucionária, esse sujeito, numa discussão absolutamente banal com outros correligionários revolucionários dele, arma com alguns colegas de matar um dissidente que apontou meia dúzia, sabe aquelas dissidências intelectuais ridículas, tipo, a revolução vai vir em 1873, não, pelos meus cálculos ela vem em 1875, é uma bobagem,
e eles se reúnem e matam a pauladas esse pobre diabo que seguia a militância com eles. Essa notícia, o julgamento foi espetacular, obviamente, como vocês podem imaginar, mobilizou a opinião pública russa, e o Dostoiévski consumiu essas informações muito chocado. Mas ele o fez não como alguém que simplesmente queria, bom, deixa eu pegar essa notícia e eu vou transpor a notícia para o romance. Pelo contrário, como a gente percebe, o caso concreto e real dos personagens envolvidos com a história do Nechayev revelava era que as mais arraigadas, as mais profundas e dolorosas e bem refletidas crenças de Dostoiévski estavam se mostrando verdadeiras. E é nesse sentido que o Dostoiévski é uma espécie de profeta do tempo que ainda estava por vir. Que crenças eram essas? Que elementos propriamente intelectuais eram esses que Dostoiévski estava vendo se realizar ali e que ele levou depois para o romance Os Demônios? Justamente a ideia de que se o homem é capaz de se alçar à posição de dizer que ele pode ser aquele que salva a inteira humanidade, então não há mais limites para esse homem. A ideia de que se o homem é capaz de considerar que ele tem intelectualmente, apenas pelos seus projetos intelectuais, pelos seus projetos mentais, a inteira solução para os dilemas humanos, então o que há de se seguir disso é que esse homem há de se tornar, obviamente, terrível, tenebroso, pois ele poderá ser capaz de fazer qualquer coisa pela salvação alheia, mas que obviamente pode levar em consideração a necessidade de acabar com as pessoas. De um certo modo, há uma conexão entre isto e crime e castigo, como vocês podem ver. Mas o refinamento agora é que se trata de um grupo de revolucionários que se pretende efetivamente capaz de fazer isto, que atuava efetivamente na Rússia, ainda que no caso do Nechayev era uma versão caricata de um maluco que julgava ser parte de uma grande rede internacional revolucionária que não existia. Mas havia, sim, grupos revolucionários. Eles existiam, um dos quais, inclusive, chega a fazer um atentado contra o Tsar. E Dostoiévski chegou a cogitar, escrever precisamente sobre esse atentado e não sobre o caso Nechayev. Tá? Você pode baixar um pouquinho para a gente agora, por favor, nessa mesma página, Edgar? No caso, subir a página para aparecer mais texto. Eu só vou ler esse iniciozinho para vocês, para situá-los, e depois eu quero comentar alguns trechos, tá? Bem ali onde começa a trama gira. Perfeito, obrigado, Edgar. Deixa eu levantar aqui para ficar mais fácil. Tá? Então, só para comentar com vocês, para vocês se situarem e eu poder fazer a análise da trama mais adequadamente. Tá? A trama gira em torno de um personagem, Stavrogin. Os nomes russos são aquelas coisas que a gente, se não faz uma listinha ao lado para ir, né? E vocês todos também devem ter passado pela experiência ao ler romances russos, de que os nomes e os apelidos frequentemente não batem e a gente fica muito perdido com isso, né? Enfim, faz parte da cultura. A trama gira em torno de um personagem, o Nikolai Stavrogin, um jovem príncipe, frequentemente chamado no livro, um jovem de alta classe, belo, forte, desinibido e refinado, que ao mesmo tempo, segundo o narrador, manifesta algo de repulsivo. Um personagem dostoiévskiano não pode ser simplesmente, ora, um nobre, um jovem, né, altivo, educado, não, tem que ter algo, tem que ter uma dimensão peculiar nele. Ele também tinha algo de repulsivo desde o início. Tá? Socialmente ele é confiante e cortês, mas seu comportamento é descrito em geral como austero, pensativo e aparentemente distraído, nas palavras do próprio narrador. Aliás, o narrador dos Demônios já é uma coisa muito engraçada e difícil de entender. Porque aparentemente ele faz parte da história, ele é alguém que acompanhou aqueles episódios e em um ou outro momento ele fala em primeira pessoa. Mas, na verdade, quase toda a estrutura dos Demônios é como se fosse de uma narrativa em terceira pessoa. Esse narrador não é ninguém que você possa identificar dali. Então tem um tipo de problema da forma narrativa ali, dessa oscilação entre primeira e terceira pessoa.
Há algum tempo, ele mora na Suíça, enviado pela mãe, desde que começara a mostrar atitudes provocadoras ante a sociedade de sua cidade natal, numa província da Rússia, que nós não sabemos o nome. Junto à sua mãe, vive, numa relação platônica de anos, um intelectual frustrado que fora o preceptor de Stravogin na infância e que é pai de um filho criado à distância. Quem? O Pedro, né? Que será a dupla, o par no romance das tramóias políticas junto com o Nikolai. Este personagem, o Verkovensky, o Piotr Verkovensky, é um dos personagens mais, é difícil achar a palavra adequada, mas mais sórdidos criados por Dostoiévski. E isso que, como eu vou tentar mostrar para vocês no final, ao mesmo tempo, o ápice da sordidez, o suprassumo, o ponto mais alto da baixeza moral é o do Nikolai, é o do príncipe, é o do Stravogin. Tá? Então vejam que coisa absolutamente impressionante. Agora, só para terminar essa partezinha aqui, ó, no início da história, a mãe retorna da Suíça, alarmada com a irresponsabilidade financeira de Nikolai e apreensiva pelo seu compromisso de noivado com outra aristocrata local, Lisa Tushina, já que aparentemente seu filho vinha tendo relações amorosas com uma jovem protegida sua. As coisas se complicam quando aparece uma deficiente física e mental, Maria, que, segundo rumores, teria se casado com Stravogin. E ele retorna para choque da família no momento em que ele vai negar essa ação aparentemente sem sentido de um homem como ele, um jovem de alta classe, bonito, refinado, educado, com posses, envolvendo-se com uma mulher de classe inferior, deficiente física e mental. Como isso aparece no romance? Que tipo de simbolismo isso pode ter no romance? De alguma maneira, é um simbolismo análogo ao que aparece com a relação do filho do Stepan Verkovensky, que é um intelectual, que foi preceptor do Nikolai, frequentava a casa da mãe do Nikolai, a generala, como um apaixonado e que cultivava ideias liberais românticas do passado. Essas duas simbologias andam juntas no romance. O velho Stepan cria o filho, tendo ele, Stepan, uma mentalidade liberal, um romântico, cheio de ideias largas, mas ao mesmo tempo inútil na vida, incapaz da ação grandiosa verdadeira e de valores muito frouxos. E quando nós somos apresentados ao filho dele, o Piotr Verkovensky, ele é o Nechayev, que eu tinha acabado de descrever na história real para vocês. Ele é o sujeito que chega na aldeia, chega de volta à província, alardeando fazer parte de um círculo revolucionário internacional, dividindo sempre em grupos de um aparelho de 5 pessoas para que nunca ninguém contaminasse nenhuma outra célula revolucionária, e que esta rede revolucionária que estava espalhada por toda a Rússia e além, estava prestes a agir, e ele está montando a célula lá. Qual é a simbologia por trás disso aqui? É Dostoiévski nos dizendo de maneira não tão sutil, né? Os filhos de uma mentalidade liberal frouxa são os nihilistas, revolucionários, destruidores da geração seguinte. Quer dizer, sem a sólida estabilidade dos valores russos, na visão de Dostoiévski, sem a sólida informação da parte dos homens transcendental, sem um alimento espiritual correto, a degeneração resultaria justamente naquilo. E em paralelo corre a história do Stravogin.
como pode o príncipe da nobreza se tornar abjeto e vil assim? Ora, é sinal de um alto flagelo, sim. É sinal de um ódio de si, sim. Mas é também a explicitação, é tornar explícito, é tornar externo, é a exteriorização de algo que ele encontrou nele. Ele se vê baixo, ele se vê vil e torpe. E ele faz isso. E vocês vão ver na página final, que eu vou mostrar para vocês, quão torpe é isso. A história é que justamente Dostoiévski faz reproduzir, para além dos dilemas que mostra a degradação desses personagens, ele faz reproduzir Pietro Verkovensky, o grande amigo do príncipe Nikolai, envolvendo vários personagens num grupo de revolucionários e, num certo momento, decidindo matar um deles porque considera-o um dissidente. E ele constrói a lealdade dos demais, que são os aparvalhados da província, ao contrário dele e do Stravogin, que foram para o exterior, que estudaram na França e na Suíça. Os outros são os aparvalhados do interior, mas revoltados com a situação social injusta em que vivem e o mundo que não conseguem consertar e se deixam levar. E vão cometer esse assassinato. E estas cenas foram transpostas, se o Edgar puder me ajudar agora e colocar o último trecho que eu quero mostrar para vocês, elas foram levadas ao cinema por um dos grandes diretores do século XX, que produziu, felizmente, até o início do século XXI, faleceu não faz muito tempo, se não me engano, em 2018. É um diretor polonês chamado, eu não vou saber pronunciar adequadamente o nome dele, mas Andrzej Wajda, né? W-A-J-D-A, né? Wajda, que é autor de Danton e a Revolução, o Processo da Revolução, né? Um diretor de filmes absolutamente magníficos, um dos quais, justamente, uma adaptação cinematográfica de Os Possessos, que é uma das formas de traduzir o título Os Demônios. Frequentemente, especialmente quando vinha da tradução do francês, a tradução era a partir do francês Les Possédés, os possessos ou os possuídos. No caso, atualmente, nós temos as traduções diretamente do russo, Os Demônios. O filme, que tem Omar Sharif, que tem Isabelle Huppert, que é absolutamente extraordinário, o filme, obviamente, fica aquém da grandeza do romance. O próprio Edgar conversava comigo agora e me perguntava, pô, mas os diálogos são fidedignos, há uma lealdade, né, uma fidelidade total? Claro que há, num sentido geral, né? Mas como sempre acontece, a gente discutiu isso no caso dos filmes adaptando Tolstói na semana passada, sempre tem mudanças, né? E essas mudanças, enfim, são sempre, às vezes, são sempre suficientemente perceptíveis para quem lê o livro, tá? Mas às vezes tem momentos de grande fidelidade, pequenas alterações. Eu vou mostrar para vocês aqui, nesse caso agora, nesta cena que o Edgar vai passar para a gente, ela está já no final do livro. Tá? Isto é, já aconteceu uma boa parte da trama, já se passou a chegada do Stravogin, já se passaram os dilemas em torno do eventual casamento que ele teria cometido com essa moça deficiente, a teria engravidado, a Maria, já se passaram os envolvimentos revolucionários, e aí agora vem um trecho final do filme que eu quero mostrar para vocês.